acabamos de ler. Então, nós acabamos de ler o capítulo 6. Vamos para o capítulo 7. Deve a alma recolher-se em si mesma e desejar apenas os bens interiores ou espirituais. A alma que consente em ser agitada, distraída por diversos desejos, por pensamentos múltiplos e que corre de um lado para outro, está muito distante de sua cura e da sua saúde. Não aprendeu a entrar em si mesma, a recolher-se, nem poderá elevar-se à contemplação própria ou elevar-se nas asas da reflexão às coisas que estão sobre ela. Que a alma contenha, pois, as próprias divagações, suas difusões fora de si mesma, e que esqueça todas as coisas externas para recolher-se completamente e habitar em seu interior. Então, gente, eu vou fazer uma pausa aqui para ensinar um negócio para vocês. Ó, um, é, isso é muito difícil logo no começo, tá? Mas tem várias coisas que a gente pode começar a fazer para ir, né, progredindo. Uma coisa é fazer o terço meditado, é, ou a Lécio Divina meditada. É assim, quer ver? O terço meditado é assim: você vai rezar. Primeiro mistério doloroso, Jesus no Horto das Oliveiras. Então, você vai, claro, ficar de olho fechado, né? Porque o olho fechado já nos faz interiorizar. Aí você cria aquela cena, aí você contempla a cena. É o oposto da meditação oriental, né, hinduísta, que quer parar o pensamento. Não, você vai criar com o seu pensamento um lugar, um espaço. E você vai estar ali naquele lugar. Você vai se transportar para ali espiritualmente. Você vai ver o que está acontecendo. E você pode manter um diálogo com Jesus ali. Então, eu vou ver Jesus sofrendo no Horto das Oliveiras e eu posso começar a contemplar ele suando, né? Ele suando sangue, e eu posso começar a falar com ele sobre os meus pecados, que eu fiz ele fazer é, passar por aquilo, né? Ou então eu posso contemplar aquela parte que o anjo vem, né? Para para ficar um pouco com ele, por quê? Porque os discípulos dormiram, e aí você pode falar sobre você, né? O quanto você dorme, né? O quanto você nunca está atento, o quanto você tem preguiça, o quanto o sono te toma conta, né? O sono pode ser várias coisas, né? Então você pode escolher ou ficar num mistério só fazendo isso. Às vezes um mistério só toma muito tempo. Ou então você pode ir fazendo isso um pouquinho a cada um, sabe? Mas você percebe se você interromper a hora que você está ali dentro, sabe? E com a prática, você vai vendo assim que não está na hora de sair. Por quê? Porque a hora de sair é a hora que você não produz mais nenhum gosto naquilo. Então, assim, enquanto a sua alma está produzindo um gosto naquilo, ela está conseguindo ir, né, avançar. Eu estou indo, estou falando com Jesus. Assim, é tudo, né, assim, com calma, né? Assim, é com calma. Aí daqui a pouco você percebe, assim, que acabou a meditação. Você percebe que é uma graça que você recebeu ali. Olha que incrível, porque a gente vai começar, a gente tem que aprender a começar a viver, conviver com a graça, né? E perceber quando é que ela atua na gente, né? Aí você vai perceber assim, e agora não me vem mais nada. Então acabou a meditação daquele mistério, passa para outro. Então, o segundo mistério doloroso, Jesus, ele está recebendo o flagelo. Pode ser que não me venha nada, eu posso ficar secona nesse mistério. Jesus quer assim, né? Então eu vou ficar um pouco seca e falar: Nossa, Jesus, não consigo contemplar esse teu mistério tão importante, porque são os pecados contra a carne que eu cometi. É por isso que tu estás recebendo a tua flagelada. E eu já fico seca um pouco, tentando tirar um pouco de água dali. E pode ser que Deus me dê uma graça de que essa secura pare. Ou pode ser que Ele não me dê essa graça e aí eu passo para o próximo mistério. A mesma coisa quando eu vou fazer Lécio Divina. Eu não vou escolher aleatoriamente o que eu vou ler. Eu vou escolher a leitura do dia da igreja para eu começar a rezar junto com a igreja. Então, eu vou começar a ler. Primeira leitura daquele dia. Blá, 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 blá. Eu tô lendo, tá?
eu sinto a hora que a minha alma ficou presa, a minha alma fica presa, assim, Deus prende você num lugar ali. Se eu continuar, eu vou quebrar a meditação. Eu tenho que parar na hora que Jesus me para ali. Ele me dá uma graça de entender de uma forma espiritual uma coisa, e eu vou parar. E eu vou ficar naquilo, remoendo aquilo, falando, nossa, que incrível. Que é incrível, porque você vai começar a perceber que a meditação é uma coisa que você vai junto com a graça. E daqui a pouco, aquele estímulo acaba. Ou você volta a ler, ou você fica remoendo um pouco aquilo que você estava lendo, e você pode voltar a isso durante o dia inteiro. Você pode fazer disso a tua meditação do dia todo. Você pode voltar àquilo. Nossa, hoje a minha alma ficou presa em tal parte. Que incrível isso, né? Às vezes você não precisa falar dentro de você nada. Você pode deixar que a tua memória, né, fique vagando ali, pairando ali, né? E quando ela quiser se distrair, você pode voltar e prendê-la de novo, né, também. Tá? Então, assim, isso é a meditação católica. Então, ele está falando aqui para gente aprender a ter esse, né, se agarrar nessas coisas que são as coisas que vão nos fazendo espirituais. Então, a gente tem que aprender a meditar, e meditar é isso. Meditar é isso. É isso. Você para e constrói um pensamento. Você vai ver que a graça começa a te levar. Aí você vê que a graça parou, então é para você parar e continuar. Na Leste Divina é a mesma coisa. Você vai, aí tem uma hora que para. Aí você para, ou você continua lendo, ou você vai ouvir a homilia do padre sobre aquilo, a leitura do padre sobre aquela, né? É bom ouvir as homilias diárias, assim, Padre Paulo Ricardo, que tem sempre uma homilia maravilhosa, né? Padre Overlande. Tem vários padres tão bons, né, hoje, que a gente acha, né, na internet. E o que que ele está falando aqui? Ele tá dizendo que a alma agitada, né, é um grande mal. Sim, uma alma agitada é um grande mal. Deus, ele simplesmente não está numa alma agitada. Ele não tem como, porque ela está cheia de estímulos, cheia de ruído, cheia de barulho, né, dentro dela. Então a gente tem que aprender a aquietar a alma. E primeira hora, a melhor hora para começar a fazer isso é quando acorda, tá? Por quê? Porque eu ainda não fui estimulada por nada. Então a melhor hora para rezar é sempre quando acorda. A gente também já falou isso aqui, mas a gente vai relembrando, né? Relembrando, né? Primeiro momento é a primeira hora assim de abrir o olho, né? Já pode começar, né? Falar com Deus, me dar né, um bom dia e tal. E antes de qualquer coisa já começa, né? A fazer ou faz a Alessio, ou começa pelo menos rezar as 10 primeiras dezenas, porque você pode dividir o terço, né, no dia inteiro, né? Você pode fazer em vários momentos que você tenha mais tempo, enfim. É, isso é super interessante começar esse exercício. É um exercício espiritual, é um exercício de esforço. E esse esforço é necessário, né? Senão a gente não entra nesse progresso. Sabe por quê? Porque depois que você já está muito tempo na meditação, tem uma hora que a meditação para. Deus não te dá mais a graça da meditação porque Ele quer te dar a contemplação. E você vai perceber isso. Mas isso leva um tempão, porque você tem que estar afiado na meditação, a tal ponto que você pode fazer isso que ele fala. Você pode já entrar, você já sabe entrar. Você já sabe se recolher, sabe? Você já sabe ficar quietinho. Por exemplo, você pode exercitar isso depois da comunhão, ficar bastante tempo, o máximo de tempo possível de olho fechado depois da comunhão, sabe, conversando com Jesus, meditando alguma coisa que você ouviu na homilia do padre, falando com ele. Nossa, Jesus, que incrível aquela parte que o padre falou, né? Isso, por que o senhor me prendeu nisso? Isso é para mim, né? O que que eu tenho que tirar disso? Nossa, assim, gente, não conversar com Jesus enquanto ele está dentro da gente é um grande mal que você está fazendo para você mesmo, né? Você acabou de comungar, faz uma ação de graças rapidinho, daqui a pouco abre o olhão e começa a divagar dentro da igreja. Acabou a sua vida, né? Então, acabou, acabou a graça, né? Você mesmo já se dissipou ali. Tem que ficar de olho fechado. Depois,
Depois da missa, você também tem que fazer ação de graça, porque Jesus fica com você uns bons 15 minutos. Tá bom, eu sei que nessa hora vem aviso, é uma confusão louca e tudo mais. Pelo menos aqui no Brasil, pra gente. O Carlos não tem isso lá em Portugal, que já me falaram que a missa lá é super silenciosa. Mas você pode fazer uma guerra ali dentro da sua alma, né? Pedindo para Jesus, fica comigo, Senhor, até que eu possa ficar em silêncio para render a minha ação de graça, né? Você, em geral, faço uma guerra comigo mesma e a confusão que está acontecendo fora de mim né, dentro da igreja, por causa de aviso, um monte de coisa. Bate palma, parabéns, não sei o quê. E eu estou ali oferecendo para Jesus aquilo tudo. Jesus, eu não tenho tempo, eu não tenho como agora fazer, né? Eu não tenho como te louvar dentro de mim adequadamente agora. Mas fica comigo o máximo que tu puderes, me dá a graça que tu me darias se eu pudesse ficar em silêncio. Conversa com ele, entendeu? Não deixa passar, né? Não deixa passar esse tempo com ele. Essas coisas são todas muito importantes, né? Em vários momentos do dia, uma coisa que eu aconselho a vocês é colocarem no despertador de vocês as horas canônicas da igreja, né? Meio-dia, a hora de rezar o Ângelus, 3 horas da tarde, a hora que Jesus morreu, 6 horas da tarde, hora do Ângelus de novo. É ótimo, dá uma parada. Reza, medita um pouco ali, sabe? Se recolhe um pouquinho. A Tajanara falou para mim que ela gosta muito de fazer jaculatória, isso é ótimo, fazer jaculatória, sabe? Vai, né? Tá muito disperso, né? Reza uma oração pro anjo da guarda, pede a ordenação da sem a ordem, ninguém vinga, né? Não, a gente tem que estar ordenado para Deus. Ordem é uma coisa tão incrível essa palavra, né? Tanto que chama ordenação sacerdotal. A mãe fala para o filho: eu estou te dando uma ordem, né? O comandante fala para o soldado: é uma ordem, ou seja, é aquilo que você tem que fazer, é estar, né? Santo Agostinho fala que a paz é a ordem. Se você não está em paz, se você é agitado, é porque você está tá em desordem, né? Você precisa estar em ordem, né? Então, a nossa religião é uma religião que nos ordena, né? E isso é lindo, isso é muito lindo. Bom, eu vou continuar aqui porque ele fala justamente disso, de recolher, né, de aprender a se recolher, né? E depois, quando a gente está bem afiado nisso, aí Deus nos dá a contemplação, né? Demora muito, mas não importa. Você vai ficando afiado nessa meditação, nesse recolhimento, né, que ainda é um recolhimento que você ainda tem um esforço, que você ainda tem que, né, construir aquela imagem, pensar, falar com Deus, não sei o quê, porque a contemplação não é isso. A contemplação é o seguinte: é você não fala nada e Deus também não fala nada, mas você sabe tudo e Deus sabe tudo e você está ali, pronto. É o silêncio eloquente de Deus. É isso que é a contemplação. Você não precisa falar, nem ele precisa falar. E você sabe tudo e ele sabe tudo. E você está ali dentro dele. Você literalmente está dentro dele, né? Isso, os santos têm isso. E por que que a gente não vai ter? Só para dar um exemplo rápido e voltar aqui para o livrinho, eu não sei se eu falei para vocês ou foi em outro lugar que eu falei, para alguma amiga, não sei, Hum. sobre Santa. Fala, alguém quer falar? Ai, meu Deus, Não, eu esqueci. fuguei sem querer. Desculpa, era pra Tá. ter mutado. Eu esqueci o nome dela. Ah, eu acho que é Elizabeth Taig. Elizabeth Taig é esse nome? Ai, meu Deus, eu esqueci. Eu tô vendo o rosto dela. Ela é uma romana, ou seja, ela nasceu em Roma, né? Ela é uma mãe de vários filhos. E aí ela era uma grande santa contemplativa, mística. Jesus falava com ela. Você acredita que quando foi aberto o processo de canonização dela, os filhos não sabiam que ela era uma santa mística dentro de casa? Por quê? Porque ela era tão ordenada e né, tão reta, tão que ela não precisa manifestar para os filhos que ela, sabe essa coisa que as pessoas, ai meu Deus, o Espírito Santo está aqui, não é nada, ó, o Espírito Santo não é barulhento não, tá assim, não é essa coisa toda.
Bom, tá bom, tem algumas coisas místicas que tem, sim, algumas coisas, acabei de lembrar, rapto da alma, não sei o que, tem umas manifestações que as pessoas em torno podem até, levitação, né? Essa coisa, pode até saber. Mas no caso dela, Deus não queria nem atrapalhar a vida dela de casada, e o marido dela achava que ela dormia quando ela rezava. E ela não estava dormindo, ela estava em êxtase, e ninguém sabia que ela era uma mística. Então, o que eu quero dizer é que mãe pode ser mística, né? Uma pessoa leiga não precisa estar dentro de um convento, né? Basta a pessoa querer ser santa e seguir as coisas que a igreja ensina, né? Não quer dizer que você necessariamente Deus não é obrigado a dar essas graças, porque são graças extraordinárias. Mas você pode ser uma grande santa sem graças extraordinárias, que nem Teresinha. Teresinha, as pessoas achavam que ela era uma monjazinha mequetrefe. No entanto, era uma grande santa dentro do mosteiro, né? Ela não tinha nada extraordinário, tudo dela era ordinário. Então é isso. Bom, vamos lá. Aí ele fala isso. Eu parei assim, ó. Quem deseja chegar ao conhecimento das coisas celestes e divinas deve aprender a não amar outros bens que não os interiores. E quando se tenha estudado cuidadosamente e conhecido o que é em si, a revelação divina lhe dará a conhecer o que deve ser o edifício que deve preparar para Deus no interior de si mesmo e a maneira que deverá se conduzir para aplacar a Deus e reconciliar-se com Ele. Aquele que reprima desta maneira as divagações da sua alma, fixe e concentre todos os impulsos do seu coração no desejo único da eternidade, este regressou e voltou a entrar em si mesmo, viverá contente em seu coração e nele encontrará suas delícias. E pela alegria que dentro de si não poderá conter, se elevará sobre si mesmo até as coisas celestes, isto é, do conhecimento próprio ao conhecimento de Deus, para aprender a amar apenas a Deus, a não pensar senão nele e nele colocar seu almejado repouso. Quando o amor a Jesus Cristo tenha absorvido todo o afeto do homem, de sorte que este, esquecendo-se de si mesmo, sinta apenas a Jesus Cristo e as coisas que são de Jesus Cristo, então poder-se-á dizer que a caridade é perfeita neste homem. Para quem de tal maneira esteja abrasado no amor divino, já não haverá nada penoso, nem a pobreza, nem as injúrias, nem o opróbrio, nem as perdas. Tudo desprezará. Considerará a morte como um benefício. Para ele não existirá o problema de além-morte. Sabe que passará da morte para a vida. O homem a quem o amor de Deus ligou interiormente dessa forma não pode sair de si mesmo nem um só momento. Abrasa-se em desejos de Deus, desejos que crescem à medida que com eles se familiariza. Quem desta sorte se compraz no amor divino é a miúde sublimado sobre todas as coisas terrenas e presentes e transportado diante de Deus. E quando pode considerar a beleza de Deus e sua grandeza, fica como suspenso, como absorto em sua admiração. É o tal do êxtase, né? Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Quer saber como é que vai a sua vida de santidade? É assim, quando alguém falar uma coisa sobre você, aí, se você não gostar, aí, se você sentir aquela beliscada no coração, que é tipo assim, o que que essa pessoa tá falando de mim? O que que essa pessoa pensa? Então, é porque você está longe, longe, longe. E a gente está muito longe, porque a gente ainda se importa muito. Porque a gente não é nem uma vírgula de humilde. Nem, assim, não é, acabou. Ainda está incomodando. Quer saber quando você já está santa? É quando a pessoa falar para você, ó, Flávia, você é uma mequetrefe, e aí você fica assim, ai, nossa, por favor, obrigada, você está me tratando como Jesus, que lindo, que maravilhoso, pode me xingar mais um pouquinho? Aí você está santa. Enquanto isso, é porque o nosso amor próprio ainda é deste tamanho,
A gente não consegue ainda, assim, é tipo assim, ai meu Deus, eu tenho razão, eu sou maravilhosa, eu sei muito mais que todo mundo, a minha vaidade é um negócio tão indo um bonde, e aquela soberba de vida que é uma das três concupiscências ainda está lá. Mas quando você começa a conseguir, pelo menos escutar o que a pessoa está falando, sem dizer nada, né? Já começa assim, eu não vou falar nada, eu vou ouvir. Eu vou oferecer para Jesus, é porque você já deu alguns passinhos. Olha que lindo. Aí você já deu alguns passinhos, senão não ficou assim, ó, com aquela cara de bufando. Aí você já deu alguns passinhos, não respondeu, porque quando responde, pronto, também já acabou, né? Já respondeu, já quis se justificar, já quis não sei o quê. Sabe que os monges beneditinos, eles são proibidos a pedir desculpa, né? Porque pedir desculpa é tipo assim, ai, desculpa, eu não queria, mas eu fiz. Então, tipo assim, não fala nada, nem ao menos pedir desculpa você pode. Deixa a pessoa pensar mal de você, tá bom? Isso é humildade. São Bento é fera nisso, viu? Ele criava aqueles monges ali e eles eram muito santos. E São Bernardo era um monge, né? Então ele sabe bem o que que é a contemplação, né? Então, São Bernardo está só incentivando aqui a gente a ser santo, porque ele está falando lá das cumeadas da santidade que a gente não tem. Em seus deliciosos êxtases, admira a glória do rei, a magnificência do seu reino, a nobreza da cidade celeste, a felicidade dos que nela moram. Contempla a bondade de Deus, a formosura de sua glória, a tranquilidade e o doce bem-estar do eterno repouso. É, Medita acerca do poder do Pai, da sabedoria do Filho, da bondade do Espírito Santo, da felicidade dos anjos, embriaga-se de Deus quando em Deus admira a caridade divina e contempla sua imponderável beleza. Oh, que inefável gozo, se tão curto não fosse. Ele falando assim, como quem sabe, né? É, porque a gente nem tem ideia do que seja isso, né? Porque essa contemplação das coisas celestes logo lhe é privada, e se acaso se esforça em manter-se em tais alturas, em seguida cairá. Volta, pois, a si mesmo e não pode comunicar, mostrar a pessoa alguma o que viu acima de si. Mas, atraído pela doçura interior que acaba de gozar, extasia-se na suavidade que a infusão celeste do gozo espiritual em seu ser importou. Pensa tacitamente dentro do seu coração na claridade daquela luz incorpórea e na doçura secreta do repouso interior e daquela suprema tranquilidade. Na contemplação de todas essas coisas e na placidez da contemplação mesma, o coração sente-se docemente atraído pelo amor divino e nele encontra suas delícias. Eleva-se, pois, a alma cristã em asas de contemplação e não se canse de subir, mas voe até chegar diante do Rei da Glória. Uma vez ali, chore e suspire, rogando a Deus que a perdoe e lhe conceda a sua graça. Não se ausente, nem desça, sem estar moralmente segura de que Deus aplacou-se e reconciliou-se com ela. Aí o santo que é santo, aí, em êxtase, ainda pede perdão a Deus, né? Claro que ele não tem pecado nenhum, né? Ele está em êxtase, mas ele acha que tem. Todo santo acha que ele é o pior pecador do mundo. Então, a gente acabou agora o capítulo 7 e o capítulo 8 nós já lemos porque nós pulamos esse capítulo que nós lemos agora. Por quê? Porque falava da inteligência e eu queria falar sobre a inteligência, porque a gente já tinha falado da memória e da vontade, e são as três faculdades da alma, né? Então, na próxima aula, a gente vai para o capítulo 9 que, para São Bernardo de Claraval, é o estudo da alma devota. É um dos pilares, né, da formação da consciência, do Tratado da Consciência do livro dele. Então, a gente pode abrir para perguntas e a leitura por hoje acabou. E claro que a gente não está na via contemplativa, mas a gente pode chegar lá. Eu acho que ele está estimulando a gente para isso, né? A gente tem que ralar bastante. Fale.
Ué, a Tajanara saiu? Não. Agora vamos abrir para vocês Não, tô falarem. aqui. Ai, que bom, tá? Já vamos ser contemplativo, todo mundo junto. A gente na missa, assim, de repente, todo mundo entra em êxtase, assim. O padre falou. Tem santo que era só ouvir o nome de Jesus, não podia falar Jesus perto do santo, que entrava em êxtase. Imagina quando o padre falar, Nosso Senhor Jesus, aí todo mundo, tum, entrou em êxtase. Aí fica lá, Santa Catarina de Sena entrava em êxtase, e as pessoas botavam ela para fora da igreja e botavam ela assim no meio da rua, ela em êxtase, e fechava a igreja, porque ela não saía nunca. Então as pessoas tinham hora para fazer as coisas, a igreja tinha que ser fechada e botava ela lá no meio da rua. E ela continuava no êxtase lá no meio da rua. Vocês verem o que é Deus, né? Fala, gente. Gente, fala comigo. Deve ser engraçado quem pega depois para ouvir a... Oi, oi, Flávio. Fala, Carlos. Então, você tinha falado já sobre essa forma de usar o texto em se imaginar na cena e tal. Isso teve uma experiência boa e foi uma boa contribuição para mim. Eu te agradeço. Sério, você começou a fazer? Eu fiz um pouquinho e realmente resultou bem. Gostei. É muito bom, você vai construindo a cena e tudo. Eu tenho muita dificuldade, sabia, de fazer meditação, muita, porque eu sou extremamente dispersa, extremamente dispersa. Até que eu li uma vez um livro que fala que uma pessoa que pecou muito, ela tem muita dificuldade de fazer meditação. Aí eu fiquei aliviada, assim, eu falava assim, gente, eu tenho, é muito, é horrível. Aliás, eu quero dizer para vocês que o fato de eu estar aqui em oração não quer dizer que a minha oração seja boa. A minha oração é muito difícil, viu, para mim, para eu sair da dispersão. É uma luta diária minha, sabe? Por causa disso, porque eu fiquei mais de 30 anos longe da igreja, né? Então, a minha alma foi bombardeada pelo mundo. Olha que loucura isso que você faz por você mesmo, né? E é maravilhoso saber que você está conseguindo. Que ótimo! Deus é maravilhoso. Eu acho que todo mundo tem que tentar, porque quem consegue vai longe, viu? Na vida espiritual. Progride muito rápido. Quando introduz essa meditação, a pessoa começa a perceber que ela daqui a pouco está conseguindo controlar, está conseguindo. É muito bom mesmo. Fala mais. Eu, Oi. eu tenho preenchido minha cabeça com o texto, mesmo na hora da missa, porque é melhor ter o texto do que ter a cabeça longe, pensando em coisas que também não têm a ver com a missa. Mas aí, Aham. eis que surge um conflito em algum momento que eu penso, espera aí, eu também devia estar mais ligado ali nessa parte essencial da missa, que é a palavra, né? Aí eu tento focar, então, não sei, eu não estou certo ainda, mas parece algo que ajuda e em algum momento eu não sei se está ajudando, mas eu gosto, eu tenho feito isso, eu tenho orado, eu levo o texto, mas me ajuda aí, porque em algum momento eu acho que tá, eu fico devendo em ouvir a palavra, não é? Primeira, segunda leitura e tal. Mas eu acredito que ajude mais do que atrapalhe. É uma contribuição, pelo menos o terço, né? Olha, É isso. eu vou falar um negócio para vocês. Eu já ouvi vários santos falarem e vários padres que lidam muito com essa coisa da teologia cética e mística. Eles falam assim, ó, não existe um método para todas as almas, porque cada alma é um método. Cada alma é um método. Cada alma vai ter um jeito. Você vai descobrir um jeito. Você vai descobrindo.
E, por exemplo, qual é o meu método? O meu método é que eu sofro profundamente para fazer qualquer coisa, que eu não consigo me concentrar. Então é um sofrimento para mim e eu aceitei isso como tipo assim, bom, eu não consigo, então eu vou ficar aqui lutando com a distração. Eu vou voltar algumas vezes, outras vezes eu nem volto, porque eu falo assim, bom, eu vou passar o dia inteiro aqui voltando 500 vezes. Então, eu vou entregar para Jesus como uma grande cruz minha, que é a minha. Ele me pede para ser uma pessoa de oração e eu não consigo rezar. Então, eu só posso fazer isso. É o que eu posso fazer. Eu entrego para Jesus o meu sofrimento de não conseguir. Eu não consigo, gente. É uma coisa assim pavorosa para mim. Se eu começar a construir uma cena, vocês não têm ideia. Eu sou bombardeada por 500 bilhões de coisas dentro da minha cabeça e não consigo. Não consigo. Aí, o que que eu faço? Eu não faço. Não faço bem, não faço bem e não sei fazer bem, e Deus não me dá a graça, então Ele quer que eu passe por isso, Ele quer que eu sofra porque eu não faço bem, então eu sou uma serva inútil. Pronto, eu vivo o meu carisma de serva inútil, né? Isso é um carisma meu mesmo, sabia? Porque eu não faço bem e sou chamada para fazer aquilo e eu não faço bem, mas não é proposital, é porque verdadeiramente não consigo. Então, eu sou serva inútil, eu faço por obrigação. Então, eu pego o breviário. Estou no terceiro salmo. Se você me perguntar o que que eu li antes, não tenho a menor noção, a menor. Então, não sei. Por outro lado, quando eu estudo, a minha alma grava as coisas. E eu tenho certeza que eu, quando estou lendo, a minha alma está gravando. E eu não sei como, porque eu não consigo, eu por mim mesma, entender aquilo, entende? Mas quando eu estudo, por exemplo, eu sei que a minha alma gravou porque eu sei responder aquilo que a pessoa me pergunta. Ué, se eu estudei, e eu estou respondendo é porque a minha alma gravou, a minha inteligência gravou aquilo sem eu perceber. Então, só que na hora que eu estou fazendo, é como se eu não estivesse fazendo. Vocês não têm ideia como é horrível. Quando eu estou estudando, tem horas assim que parece que eu estou lendo grego. Eu falei, nossa, eu não entendi uma vírgula do que eu acabei de ler. Aí eu volto. Aí tem horas que eu falo assim, Senhor, não entendi, mas eu vou continuar lendo. Tem vezes que não, que ele me proporciona o prazer de entender alguns livros, algumas coisas assim. Outras não, eu leio assim, numa secura que vocês não têm ideia. Então, a gente vai entendendo como é que a gente funciona. Isso que São Bernardo acabou de falar também. Eu tenho que me conhecer. Como é que eu tenho que me conhecer? Assim, eu vou fazendo e vou vendo, né, que eu dou conta, que eu não dou conta. E aí eu vou falar para vocês uma coisa que eu fiz e que é muito ruim. Eu comprei 1 bilhão de livros, vocês não têm ideia a quantidade de livros que eu comprei que ensina a rezar. Livro de São Pedro de Alcântara, porque aqui São Bernardo de Claraval, ele não está ensinando a gente a rezar, ele está ensinando a gente o que é a consciência, né? Ele tá dizendo o que é a consciência, está definindo para a gente como é que é. E ele ensina coisas que a gente consegue colocar no nosso dia a dia. Mas, por exemplo, São Pedro de Alcântara, ele tem livros que ele ensina a rezar. Santo Inácio de Loyola, né? Aí começa, tem várias escolas dentro da igreja. Gente, eu tenho toneladas de livro. Eu li aquilo, eu começava a tentar fazer, eu não consigo. Tem técnicas que são assim: você vai colocando, você faz uma placa, aí conseguir não sei o quê, você vai botando cruzinha, na outra não consigo. Olha, se eu fizer um negócio desse, eu vou entrando numa angústia, mas uma angústia horrível. Então, eu aconselho a vocês a não lerem nunca livros sobre como rezar, mesmo que seja de santo, porque a gente vai ficando numa angústia muito grande, porque são milhares de livros. Vocês não têm noção da quantidade de livros que tem para ensinar a rezar. E eu acho assim que nessa hora a gente faz como Teresa d'Ávila ensinou, sabia? Pede para São José. Pede para São José me ajuda, porque eu sou eu sou o burrinho que carrega Jesus, né? Eu sou aquele burrinho que carrega Jesus. Eu não sei. Então, eu não sei, eu só tiro fruto para mim, porque eu não sei. Então, por exemplo, missa para mim. Por que que para mim é super importante o silêncio? É porque eu me distraio horrivelmente com tudo que vocês possam imaginar. É um horror para mim. Então, se eu estou numa missa que é silenciosa, eu consigo me concentrar. Se eu não estou numa missa silenciosa, acabou, acabou. Eu já estou ali, já estou no Calvário mesmo, já não estou mais entendendo nada, já está um horror, um pavor.
sabe? Então, assim, eu peço para São José, peço para Nossa Senhora, eu vou pedindo, sabe? Eu passo a missa inteira pedindo. Eu peço para Nossa Senhora me preparar para eu receber a comunhão, eu peço para meu anjo da guarda me ajudar, eu peço para não sei o quê, eu peço para não sei o quê, eu peço para não ficar irritada, eu peço para eu não querer fuzilar a pessoa que está do meu lado, eu vou pedindo, porque eu não. Então, assim, é ótimo que vocês comecem a colocar em prática, porque esse ensinamento que eu dei, para vocês terem ideia, é um ensinamento mínimo, porque eu não serei capaz de ensinar o máximo. Se vocês quiserem falar mais sobre. Tá, falta só 3 minutos. Falar mais sobre oração, vocês vão ter que ir lá no Mosteiro de São Bento pedir ajuda para um monge beneditino, porque eu não sou capaz de falar sobre meditação. Eu sei esse mínimo porque vários padres já me falaram desse mínimo. E eu fico olhando para a cara deles assim, meu Deus, esse mínimo para mim já é um horror que eu não consigo. E eles acham assim super natural, porque esse mínimo todo mundo faz. Eu falo, eu não faço, eu não consigo. Então, é isso, vamos pedir para São José. E eu tenho certeza, assim, se vocês descobrirem essas coisas, na hora que vocês vão percebendo mais coisas, é muito interessante esses movimentos da alma, sabe? Muito interessante mesmo, né? E quem não consegue faz como eu, fica lutando lá feito uma doida, né? Ninguém sabe que você está ali lutando, né? Você tá ali quietinha, parece assim que você tá super, né? Cara, dentro de mim tá assim uma guerra. Porque não sei. Não, Deus não me dá essa graça, né? Então, se ele não me dá, não me dá. Pronto, o que que eu vou fazer? E é isso, gente. Eu acho ótimo vocês experimentarem essas coisas, experimentarem esse conhecimento que só o exame de consciência dá, experimentar essas fórmulas de meditação. E se vocês dão conta de fazer esse mínimo, pode ser que vocês consigam o máximo, né? Eu posso até começar a indicar para vocês livros de oração, ou se vocês conseguem se aconselhar com algum padre, algum monge. Geralmente, num Carmelo, conversar com uma freira carmelita é ótimo. Eles são assim contemplativos, ou seja, eles fazem isso com o pé nas costas, né? Eu só sei ensinar para vocês esse mínimo que eu não consigo fazer, né? Então é isso, meus queridos. Daqui a pouco vai terminar e a gente se encontrar na próxima aula. Vamos ver se vocês se a gente todo mundo vem, porque a gente vai falar do mundo e aí a conversa vai ser bem diferente porque vai ser mais agitada, digamos assim, né? Porque falar do mundo já é, eu já vou até usar é, o áudio de outras pessoas falando na mídia social, pessoas que são muito inteligentes e que sabem muito, que, nossa, são pessoas que sabem muito, elas são assim, elas têm o dom da inteligência mesmo, e vai ser muito bom, tá? Então, agora a gente pode terminar com uma oração e quando terminar, terminou, tá bom? Vocês querem falar alguma coisa? Acho que nem dá tempo, né? De terminar. Não, só obrigada. É, Obrigado, Tiago. obrigada por dizer que você não sabe rezar. Isso não é uma coisa que você não sabe fazer. Ué, é assim que eu posso fazer, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, elevai as nossas almas a Deus, mesmo com todas as nossas dificuldades. Nós queremos ser santos para a honra e glória de Deus. E depois de cometer tantos pecados, o que a gente pode fazer por Jesus é dar para Ele a santidade das nossas almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.